Gálatas, onde leremos do versículo 6 ao versículo 14, dando assim prosseguimento à exposição nessa carta. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 14, diz assim a palavra de Deus. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Mais uma vez, quero convidá-lo a termos uma palavra de oração. Te adoramos, Senhor, e te bendizemos pela tua santa revelação, suficiente, autoritativa sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque um dia o Senhor abriu o nosso coração e porque o Senhor tem iluminado o nosso entendimento pela ação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra a fim de vivermos tão somente para a Tua glória. Nesse momento, como já foi dito, mais uma vez, nós pedimos: abre o nosso entendimento para que possamos compreender que a palavra pregada, ela possa nos trazer para mais perto de Ti, que ela possa mexer com os nossos corações, não só trazendo sentimentos, mas trazendo transformações permanentes. Por isso nós te pedimos, ó Deus, muda o nosso coração, converte a nossa alma a Ti. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que não existe assunto que perturbe mais o homem do que a salvação da sua alma. Talvez você não veja esse assunto sendo discutido por aí de maneira tão fácil, tão corriqueira, mas há uma dúvida no coração do homem quanto ao destino da sua alma após a morte. E quando esse assunto vem à tona, muitas pessoas vêm com suas opiniões, e opiniões muitas vezes carregadas de emoção. O homem, ele ou enfrentará isso, ou ele já enfrentou, todos ou já enfrentaram, ou um dia enfrentarão essa questão. Para onde eles irão após a sua morte? Será que eles serão salvos? Será que eles serão redimidos? Algumas linhas têm trazido algumas propostas, algumas respostas para isso. Nós temos os filósofos, por exemplo, alguns, não todos, tá? Diga-se de passagem, os crentes tendem a demonizar a filosofia, mas eu falo aqui de alguns ramos da filosofia. Alguns filósofos vão dizer, por exemplo, que Deus está morto. É o caso de Nietzsche, um filósofo conhecido, que chega a dizer isso. Outros vão dizer que após a morte vem o caos. Não há vida após a morte.
O homem simplesmente desaparece. Algumas seitas, como por exemplo o catolicismo romano ou o espiritismo, na verdade todas as seitas, elas vão propor que a salvação do homem está no fato do homem viver de maneira significativa, fazendo boas obras, obras de caridade, tendo um bom procedimento. Mas a Escritura, ela diz para nós que o homem não tem qualquer condição de salvar a si mesmo, não tem qualquer condição de viver de maneira significativa, de modo que ele possa dizer no final dos seus dias: olha, eu vivi de maneira perfeita e eu tenho absoluta certeza que eu serei salvo. Talvez esse seja o dilema de muitas pessoas aqui nesta noite. Talvez você mesmo aqui na igreja tenha medo de morrer, porque você olha para a sua vida e você diz: olha, eu não sou crente, eu não tenho vivido da maneira correta. E eu acho que, em um certo sentido, é salutar esse dilema no seu coração. Mas é importante que você entenda que não é a sua vida que vai ganhar um ingresso no céu. Se você não confiar em Cristo, você está perdido. E é sobre isso que Paulo fala aqui. A Escritura, ela mostra para nós que o homem está absolutamente perdido. No Salmo 14, no versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O diagnóstico da Escritura é claro. O homem não pode salvar a si mesmo. Paulo, ele tem defendido aqui, nós temos percebido desde o versículo 15 do capítulo 2, a doutrina da justificação. No domingo passado, nós vimos Paulo apelando para a experiência daqueles irmãos da Galácia. Haja vista, é importante nós entendermos que Paulo escreve a sua carta não a uma igreja específica, mas a algumas igrejas que ficavam na região da Galácia, e eram igrejas compostas por gentios, ou seja, pessoas que não eram de nascimento judeus, eles não eram judeus, eles não eram de linhagem israelita, eles eram como nós, gentios, pessoas que faziam parte de outros povos e não do povo israelita. Paulo, então, olha para aqueles irmãos e apela para a experiência deles. Em outras palavras, Paulo faz algumas perguntas. Vocês acreditam que receberam o Espírito de Deus por conta da obediência de vocês à lei? Ou será que foi pela pregação da fé? São esses os questionamentos que Paulo levanta. Uma outra pergunta que nós podemos identificar aqui: vocês acreditam que as virtudes encontradas em vocês é fruto da obediência ou da graça de Deus? Entenda, Paulo não está dizendo que a obediência é inútil. Paulo não está falando aqui contra a lei. Paulo está dizendo que pela obediência ninguém será salvo. E pela obediência em si, ou seja, por mim, eu não tenho as virtudes do Espírito Santo de Deus. A causa não é a minha obediência. A causa não sou eu, a causa é Deus. E era exatamente isso que os judaizantes estavam dizendo naquelas igrejas. Olha, a causa da minha salvação é o fato de que eu me circuncidei. A causa da minha salvação é o fato de que eu observo a lei do Senhor. E Paulo diz: não. A causa é a obra voluntária de Cristo. É o fato de Cristo ter entregue a sua vida de maneira voluntária por nós. Então Paulo apela para a experiência daqueles cristãos. Paulo, ele faz algumas perguntas para eles, para que eles reflitam. Agora Paulo volta os seus olhos para o Antigo Testamento. Do versículo 6 até o versículo 14, nós vamos observar isso. Após, do versículo 15 em diante, nós observamos isso também. Mas eu quero me deter aqui nesses versículos que nós lemos. E nós vamos perceber que Paulo, ele volta os seus olhos para o Antigo Testamento e ele faz 6 citações do Antigo Testamento para comprovar a doutrina da justificação. Muitos crentes acham que a doutrina da justificação está no Novo Testamento,
Paulo entende que não. Ele olha para o Antigo Testamento e ele então extrai do Antigo Testamento argumentos para fundamentar a sua ideia. No versículo 6, por exemplo, do texto que nós lemos, Paulo cita Gênesis capítulo 15, versículo 6. No versículo 8, Paulo vai citar Gênesis capítulo 12, versículo 3. No versículo 10, Paulo cita Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. No versículo 11, Paulo cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4. No versículo 12, Paulo cita Levítico, capítulo 18, versículo 5. E no versículo 13, Paulo cita mais uma vez Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 23. Exatamente, os judaizantes se fundamentavam no Antigo Testamento para defender a sua doutrina equivocada. E Paulo então vai ao Antigo Testamento para combater aquilo que eles estavam dizendo. E Paulo utiliza-se de uma figura, que você vê no versículo 6, e você percebe no versículo 14. Essa figura é o patriarca Abraão. E a pergunta que vem para nós nesse momento é, por que Paulo fala de Abraão? E algumas razões, elas precisam ser trazidas aqui para que a gente entenda o motivo de Paulo utilizar Abraão. Paulo utiliza Abraão para que, para que o povo entenda que o plano de Deus sempre foi, através de Abraão, alcançar os eleitos. Você lembra do que diz Gênesis capítulo 12, versículo 3? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não existe o povo de Israel e o povo do Novo Testamento. As pessoas fazem essa distinção. Deus, desde Abraão, tinha o propósito de alcançar as nações, de alcançar os seus eleitos. Segundo lugar, que a fé e não as obras, desde a antiguidade, foi o meio estabelecido por Deus para a justificação dos seus filhos. Algumas pessoas vão dizer, não, mas espera aí, Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Eu já falei várias vezes isso aqui, e nós vimos em vários momentos que a lei e a graça de Deus, elas caminham lado a lado desde Gênesis. Desde antigamente, a fé era o único meio de salvação. A grande diferença é que os crentes do Antigo Testamento, eles estavam olhando para frente, para a promessa que era Cristo. Por isso eles sacrificavam animais. Por isso eles faziam aquelas cerimônias, porque elas apontavam para o Redentor. Após o Redentor, não há mais necessidade dessas cerimônias. Não há mais necessidade de derramamento de sangue. Por isso a circuncisão foi abolida. Por isso os sacrifícios foram abolidos. Eu já falei que os crentes do Antigo Testamento olhavam para frente, e agora nós olhamos para trás e vemos todas as coisas consumadas. Sempre foi o propósito de Deus que a salvação dos seus filhos se desse pela fé e não pelas obras. Provavelmente os oponentes de Paulo estivessem aqui utilizando Abraão, e é muito provável que eles estivessem fazendo isso. Eles se consideravam filhos de Abraão. E eles diziam, vocês querem ser salvos? Então vocês precisam se circuncidar. Não vem Abraão? Abraão foi circuncidado. E isso lhe foi imputado para a justiça. Mas Paulo utiliza isso para argumentar exatamente o contrário. É o que nós veremos aqui ao longo da exposição. Nós podemos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 6 ao versículo 9, onde nós vemos Paulo trazendo e explicando o exemplo de Abraão em prol da justificação pela fé. A segunda parte nós vemos aí do versículo 10 ao versículo 12, onde nós percebemos que o homem é incapaz de se justificar diante de Deus pela observância da lei. E por último, do versículo 13 ao versículo 14, nós vemos que somente Cristo pode justificar o homem. Somente Ele pode fazer isso. E é a partir dessa estrutura que Paulo traz para nós, que nós vamos aqui abordar esse tema em defesa da justificação pela graça soberana de Deus, que é exatamente aquilo que nós vemos aqui nesse texto. Em primeiro lugar, nós temos o exemplo de Abraão. No versículo 6, a palavra de Deus diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Como eu falei, Paulo menciona aqui o texto de Gênesis. O texto de Gênesis, no capítulo 15, no versículo 6,
que diz, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo enfatiza essa figura de Abraão, como eu falei, para mostrar que os falsos mestres estavam equivocados. E nós vamos aqui olhar para Gênesis, e eu peço que você abra agora em Gênesis, no capítulo 17, para que a gente entenda a linha de raciocínio do apóstolo Paulo, por que ele utiliza Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 24. Eu quero caminhar na história de Abraão, de trás para frente. Eu peço que você preste bastante atenção neste momento. Gênesis 17, versículo 24, diz que tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Agora eu peço que você vá lá para Gênesis capítulo 15. Versículo 6. A palavra de Deus vai dizer aí, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Agora vá para o capítulo 16. E olha o versículo 16. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Veja, Paulo utiliza a figura de Abraão exatamente para mostrar para aqueles crentes que a justificação de Abraão se deu anterior à circuncisão. Abraão não foi justificado porque foi circuncidado. A circuncisão de Abraão se deu anos depois da sua justificação. Abraão foi circuncidado aos 99 anos. Antes disso, no capítulo 15, no versículo 6, nós vemos que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E é esse o argumento de Paulo. Os falsos mestres estão dizendo que é a circuncisão que justifica. Não é. É a fé. É a fé no Senhor que nos justifica. Na verdade, é a fé que aplica a justificação a nós. É importante que se diga, irmãos, que não é a nossa fé a causa da nossa justificação, ou seja, da nossa aceitação diante de Deus. Você é aceito não porque exerce fé. Você é aceito por causa daquilo que Cristo fez. E a fé é um instrumento que Deus te dá para que você receba essa obra que Cristo fez. Porque se alguém dizer, não, é a fé que causa a minha justificação, é obra. E não é a fé. A fé é um instrumento. Você poderia dizer que, por exemplo, a fé é a mão que possibilita com que você pegue aquilo que Cristo fez por você. E diga uma coisa, quem foi que te deu a fé? Deus. Não há mérito nenhum, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a justiça, ela foi imputada a Abraão antes mesmo da sua circuncisão. E é isso que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12, em especial. Por isso que ele utiliza essa figura. No versículo 7, olha aí, por favor. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O apóstolo enfaticamente afirma que os da fé, e não os das obras, é que são filhos de Abraão. Os da fé são aqueles que depositam a sua fé, a sua confiança nos méritos de Cristo. Os judeus, eles acreditavam que eram descendentes de Abraão e que eram salvos pelo simples fato de serem circuncidados. Ou seja, pelas obras. E Paulo vai dizer, não, vocês não são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que exercitam a mesma fé que Abraão exercitou. Não são as obras, mas é a graça. Isso era difícil para os judeus entenderem. E Paulo não é o primeiro a abordar essa temática. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 8 de João, ele aborda exatamente esse tema. No versículo 39 do capítulo 8 de João, por exemplo, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. E disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Eles não entendiam que pela fé eles eram salvos, ou eles poderiam ser salvos. Eles acreditavam que se circuncidassem,
eles então seriam filhos de Abraão, ou seja, também filhos de Deus. Os judeus eles tinham dificuldade de compreender isso. Agora olha o versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. E aqui nós vemos Paulo mencionando de outra forma, Gênesis capítulo 12, versículo 3, em ti, ou contigo, Abraão, serão abençoados todos os povos. O que foi previsto na Escritura, desde aquela época, é que pela fé e não pelas obras, Deus justificaria os gentios. Se os gálatas pudessem pelo menos entender isso, eles não seriam enganados pelos judaizantes. A bênção que Paulo tem em mente é a justificação pela fé, como o próprio contexto indica para nós. O Evangelho já foi pré-anunciado ali em Gênesis capítulo 12, versículo 3. E aí de repente você me pergunta, mas espera aí, será que Abraão tinha a concepção completa que nós temos? Eu particularmente creio que não. Eu particularmente creio que ele não tinha uma compreensão tão completa. Mas o Senhor Deus vai dizer, o Senhor Jesus disse que Abraão viu o dia do Senhor, o dia de Cristo, e ele se alegrou nisso. Eles olhavam para frente, eles viam como uma sombra. Era essa a concepção que os crentes do Antigo Testamento tinham. Mas, irmãos, nós aqui fazemos parte do mesmo Evangelho, do mesmo povo, e é isso que Paulo vai dizer no versículo 9. Olha o que é que Paulo fala. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Será que Abraão sabia a respeito de Cristo? Claro que ele sabia. Obviamente, como eu já falei, não de uma forma completa. Talvez com a clareza que nós temos. Nós estamos olhando para trás. Nós temos as Escrituras completa. Abraão não tinha isso. A revelação estava se desenrolando naquela época. Mas o texto que eu mencionei para vocês é João 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Embora Abraão não tivesse uma noção tão nítida como Paulo, Abraão vislumbrou pela promessa o Redentor de Israel. Então, aqueles que dizem que o povo do Antigo Testamento é diferente do povo do Novo Testamento, essas pessoas não entendem aquilo que a Escritura ensina para nós. Nós não temos aqui dois povos, nós não temos aqui dois deuses, nós não temos aqui duas atitudes de fé, não. É o mesmo povo, é o mesmo Deus, é a mesma mensagem de salvação sendo desenrolada ao longo da história. Em Cristo, nós desfrutamos das mesmas bênçãos que o nosso irmão Moisés. Em Cristo nós podemos chamar Abraão de nosso irmão. Em Cristo nós podemos chamar Josué de nosso irmão. Em Cristo nós podemos chamar os ninivitas, eles são os nossos irmãos. A história de redenção, ela se desenrola. Nós fazemos parte do mesmo povo, somos o povo de Deus. Estamos debaixo da mesma tenda. Essa é a ideia que Isaías 54, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer para nós. Estamos debaixo das mesmas bênçãos. Nós fazemos parte das mesmas promessas. Desfrutamos das mesmas promessas. Só para que você faça uma relação rápida, em Êxodo capítulo 20, versículo 2, nós temos a promessa, eu serei o seu Deus. É isso que nós temos lá. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Você vê a mesma coisa lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Somos salvos pela mesma fé no mesmo Salvador. O texto que nós lemos, irmãos, aqui, Isaías capítulo 53. Fala de quem? De Cristo. O mesmo Redentor. É o que vai dizer em Atos capítulo 4, versículo 12. Os nossos nomes estão escritos no mesmo livro. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, vai dizer para nós, vai trazer isso para nós. Nós devemos então, irmãos, diante disso, nos alegrar no Senhor e olhar para o Antigo Testamento de uma maneira diferente. Eu creio que muitos de nós olhamos para o Antigo Testamento com desprezo. Olhamos para o Antigo Testamento com aquele sentimento de que não há validade no Antigo Testamento para nós, muito pelo contrário. O Antigo Testamento é o desenrolar do Evangelho do Redentor para as nossas vidas. Quantos de nós
debruçamos, gastamos tempo para estudar, por exemplo, o livro de Levítico, que aponta tanto para a redenção, que fala tanto da morte substitutiva de Cristo. O Evangelho se revela ao longo das páginas das Escrituras, e começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde nós temos a promessa que o fruto, a semente da mulher, pisaria na cabeça da serpente. E essa semente é Cristo. E Ele fez isso no nosso lugar. Nós devemos olhar o Evangelho se desenrolando claramente no Antigo Testamento. É o que Paulo faz. Ele olha para o Antigo Testamento para falar de justificação. Sabe por que nós temos uma compreensão pequena do Evangelho? Porque nós achamos que Evangelho é só Mateus, Marcos, Lucas e João. E não olhamos toda a Escritura. A Bíblia é uma história de redenção para as nossas vidas. Como é que eu vou entender o Novo Testamento se eu não compreendo o Antigo Testamento? Nós temos material que nos ajudam a isso hoje. E nós podemos então, irmãos, olhar para essa história, olhar para os patriarcas, olhar para o Antigo Testamento e nos identificarmos com esses irmãos. Fazemos parte do mesmo povo. Em segundo lugar, no versículo 10 ao versículo 12, nós vemos que o homem é incapaz de se justificar diante de Deus pela lei. Versículo 10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as palavras, em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Paulo cita aqui Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Como eu já falei, Paulo não está aqui dizendo que a lei é má. O que Paulo fala aqui em termos de maldição da lei é em relação à nossa situação diante da lei de Deus. Diante da lei de Deus, nós somos indesculpáveis e isso traz maldição para as nossas vidas. Mas Paulo não está dizendo que a lei em si é ruim. Se Paulo estivesse dizendo isso, estaria contradizendo aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Paulo está, então, apontando para a situação dos judaizantes e para aquilo que os gálatas estavam ouvindo, dizendo: olha, é possível, pela obediência da lei, eu ser salvo. Paulo vai dizer: se vocês descansam na lei, vocês são malditos, porque pela lei ninguém pode ser salvo. Ninguém pode descansar na lei, porque ninguém foi capaz de obedecer perfeitamente à lei do Senhor, a não ser Cristo. O único capaz de obedecer perfeitamente. E a pergunta é: quem pode cumprir perfeitamente a lei de Deus e ser salvo? Esse é o argumento de Paulo. E antes que você, que de repente ouve essa mensagem pela primeira vez e pensa: então eu posso fazer o que eu quiser, eu peço que você continue acompanhando as pregações, porque a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas saiba de uma coisa: se você está aqui nesta noite e acha que você tem uma conduta ilibada, uma conduta perfeita, uma conduta que torna você aceitável diante de Deus, eu quero dizer que você está debaixo de maldição. Porque pela lei, você está perdido diante de Deus. Não é o diabo que se porta como juiz, é o próprio Deus, que pega a lei dele e coloca você diante dessa lei. Eu quero dizer que diante da lei de Deus, não há nenhum homem que escape a não ser em Cristo. Não há possibilidade. É o que Paulo vai concluir no versículo 11. Paulo vai dizer: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Pela lei ninguém pode ser aceito, porque o justo viverá pela fé. E Paulo cita aqui Abacuque capítulo 2, versículo 4. Paulo, ele cita esses personagens, tanto Abraão quanto Abacuque, porque eles foram ensinados ao longo de suas histórias que a confiança deles na carne não os levaria a lugar nenhum. É exatamente pela fé, é exatamente pelo exercício da fé que eles então puderam descansar no Senhor Deus.
E como eu já falei, e Cristo, onde é que entra nessa história? Os sacrifícios apontavam para Cristo. Eles perceberam que por meio da sua conduta, eles jamais poderiam ser salvos. Quando nós olhamos tanto a história de Abraão, quanto a história de Abacuque, nós percebemos homens que muitas vezes se portam de maneira insubmissa, atitude revoltada diante de Deus, sem compreender algumas coisas, mas é a fé que justifica estes homens. No versículo 12, Paulo continua o seu argumento, e ele diz o seguinte: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Aparentemente, Paulo coloca a lei em oposição à fé. Paulo diz que a lei não procede de fé. Quando alguém começa a descansar nas obras da lei, como se semelhante obediência fosse equivalente a um ingresso na admissão ao reino dos céus, e este, afinal de contas, é o contexto aqui em Gálatas, deve-se ter em mente que quando a lei é assim considerada, ela se torna o inverso da fé. Quando alguém descansa na lei, essa pessoa não está descansando na fé. Muito pelo contrário, ela está desfrutando de maldição diante de Deus. Porque pela lei ninguém pode ser salvo, pela lei ninguém pode ser aceito. Mas aqueles que exercem fé em Cristo, essas pessoas podem olhar para a lei de uma maneira correta. E era exatamente o que os gálatas, os judaizantes, não estavam fazendo. Eles olhavam para a lei como um meio de salvação. Paulo fala que a lei não é um meio de salvação, mas sim, ela pode ser um meio de santificação para as nossas vidas. A lei, ela traz maldição. Quando eu me comparo diante da lei de Deus, eu percebo que externamente e internamente eu não consigo cumprir. Isso traz maldição. É por isso que Paulo diz: o justo viverá pela fé. Pelas obras, ninguém pode viver. Ninguém pode subsistir diante de Deus. A lei não é meio de salvação, mas ela é meio de confirmar a fé dos eleitos. Eu posso olhar para a lei não como um meio de ganhar a salvação, mas como um meio de testificar que de fato um dia eu fui salvo pelo Redentor, pelo Senhor. Talvez essa seja a condição de alguns aqui nesta noite. Talvez você acredite que pela sua obediência você pode ser salvo. Quem nunca quebrou o primeiro mandamento, colocando outros deuses diante de si? Quem nunca quebrou o segundo mandamento, adorando a Deus de maneira equivocada? Quem nunca aqui usou o nome do Senhor Deus em vão? Quem aqui nunca quebrou o quarto mandamento? Será que você acha que você guarda o quarto mandamento de maneira perfeita? Quem aqui nunca matou um irmão no coração? A gente acha que pelo o fator externo, nós somos assim. Nós nos contentamos com o externo. Se externamente eu nunca matei ninguém, se eu nunca roubei, então, se eu nunca adulterei, o Senhor Jesus, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: olha, se você olhar para uma mulher com intenções impuras, você já adulterou com ela. João vai dizer: se você odeia o seu irmão, você é assassino. Acabou, irmão. Eu estou perdido. Eu já matei tanta gente no meu coração. Quantas e quantas vezes eu não me encontrei preocupado demasiadamente pelas coisas que vão acontecer no amanhã e me esqueci da soberania de Deus e assim quebrei o primeiro mandamento, achando que eu poderia resolver as coisas, achando que eu poderia encontrar a solução dos meus problemas. Quantas vezes você não esqueceu de dar graças a Deus pelas coisas que Deus tem feito na sua vida? Quantas vezes você não tomou para si o sucesso daquilo que você fez, como se isso viesse de você e não do Senhor? Quantas vezes nós não quebramos os mandamentos do Senhor? Irmãos, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Eu pergunto, qual é a sua condição diante da lei de Deus? Você está perdido. Você está perdido. É por isso que é tão aberrante quando nós ouvimos pessoas evangelizando os outros e dizendo: olha, faça assim, se comporte dessa forma, abra mão disso, trate a sua esposa assim, trate a sua mãe dessa forma. Irmão,
O ímpio é incapaz de obedecer os mandamentos de Deus. O ímpio é incapaz de obedecer perfeitamente à lei do Senhor. Nós que temos o Espírito Santo de Deus somos incapazes por nós mesmos, quanto mais alguém que está morto. Quanto mais alguém que está morto. E como é triste, irmãos. Às vezes alguns irmãos se levantam defendendo alguns mandamentos do Senhor como se eles obedecessem perfeitamente esses mandamentos, como se eles não dependessem de Cristo. Eu entendo que particularmente o quarto mandamento, ele tem sido desprezado no nosso meio. Infelizmente. O quarto mandamento, o dia do Senhor, ele deve ser guardado. Contudo, eu devo entender que sem Cristo eu estou em falta diante desse mandamento, por mais zeloso que eu seja. Eu não consigo guardar perfeitamente o quarto mandamento. Mas Cristo guardou perfeitamente no meu lugar e atribuiu a sua justiça, a sua obediência perfeita a mim. E é isso que vai me justificar diante de Deus. Diante da lei, irmãos, não existem pessoas perfeitas. Diante da lei, ou você entende que necessita de Cristo, ou você arrogantemente, de maneira soberba, tenta obedecer e mostrar que tem zelo, quando na verdade você está distante daquilo que Cristo fez. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, conforme nós vimos recentemente, nós vimos que os mandamentos do Senhor nos conduzem a Cristo. É o que Paulo vai dizer no versículo 24 do capítulo 3. Olha aí, por favor, o versículo 24 do capítulo 3. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando nós olhamos a lei, a única coisa que podemos fazer é recorrer a um Redentor perfeito. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez. Não é à toa que ele é comparado ao segundo Adão. O primeiro Adão desobedeceu, não conseguiu obedecer perfeitamente. O segundo Adão, que é Cristo, obedeceu perfeitamente. O primeiro Adão, ele coloca a culpa do seu pecado no Senhor Deus. Ele coloca a culpa do seu pecado na mulher. O segundo Adão, ele morre pela sua noiva. Ele se coloca voluntariamente para morrer no nosso lugar. E ele então sofre todas as penalidades que foram proferidas contra os homens lá em Gênesis. E é por isso que eu peço que você olhe agora o versículo 13 e versículo 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Somente Cristo pôde resgatar o homem da maldição da lei, da sua culpa diante da lei de Deus. E é interessante que Paulo, ele utiliza aqui essa expressão resgatou, esse verbo resgatou, era um verbo muito utilizado naquela época, para falar a respeito de alguém que resgatava escravos. Era comum naquela época, escravos que eram vendidos em praças públicas. Então, a pessoa ia lá e comprava o escravo, ou seja, ela resgatava esse escravo, ou resgatava alguém que estava devendo algo muito grande, uma grande dívida. Então, eu vou resgatar essa pessoa, eu vou pagar no lugar dela. É exatamente essa figura que Paulo utiliza aqui. E Cristo faz isso por nós. Ele nos resgata, ele nos compra. E ele faz isso com o quê? Com o seu próprio sangue. Ele derrama o seu próprio sangue no nosso lugar. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele se fez maldição em nosso lugar. Aquilo que foi dito pelo presbítero Sandro na liturgia. Aqui nós temos a morte substitutiva de Cristo. Cristo morre no nosso lugar. Ele paga a nossa dívida diante de Deus. Cristo morre no lugar dos seus eleitos. E como é difícil para as nossas mentes assimilar isso. Como é difícil. Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez pode chocar você.
Mas é exatamente isso que Cristo fez. Na cruz, Cristo morreu pelo estuprador arrependido. Ou você não crê nisso? Que houve sim pessoas que cometeram pecados graves e terríveis, mas que foram alcançados pela graça de Deus. Eu conheço a história de um homem, que inclusive é o autor desse livro, que matava crente. E Cristo morreu por ele, no lugar de um assassino. Na cruz, Cristo morreu em lugar do mentiroso eleito. Na cruz, Cristo morreu em lugar do perseguidor arrependido, do adúltero arrependido, do traficante arrependido. Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. Cristo foi tratado naquela cruz como se ele tivesse cometido esses pecados terríveis, quando na verdade ele nunca cometeu. E isso, irmãos, é que torna a mensagem da cruz algo ainda mais escandaloso. O próprio Deus se submetendo a uma punição de pessoas terríveis. Do mentiroso, do dissimulado, do fofoqueiro, do assassino, do traficante, do pedófilo, arrependido. Que um dia conheceu a graça de Deus, mas Cristo pagou no lugar dele. Como é difícil para as nossas mentes assimilar isso. Porque nós sempre queremos uma pontinha daquilo que Cristo fez. Nós sempre queremos mostrar para as pessoas que nós conseguimos bancar alguma coisa na nossa vida. Você não banca nada. Cristo fez tudo por você. Diante da lei, irmãos, estávamos perdidos. Muitos, naquele momento cruel, onde Cristo estava padecendo na cruz, muitos tendem a ressaltar os sofrimentos físicos de Cristo. E é claro, irmãos, eu imagino que foram sofrimentos terríveis, mas eles não se comparam ao sofrimento de carregar a culpa de toda a sua igreja e as chamas da ira do próprio Deus. Isso não se compara às pancadas que Cristo levou. A ponto de, no capítulo 27 de Mateus, versículo 46, ele orar: Deus meu, por que me desamparastes? Na cruz, Cristo assumiu os nossos pecados. Mesmo sendo inocente, se fez maldição no nosso lugar. E Deus não podia compactuar com aquilo. Então Deus dá as costas para o seu próprio filho. E Cristo olha naquele momento e diz: por que me desamparastes? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Cristo sofrendo as maldições proferidas ali no Éden? Experimentando a vergonha de ser expulso do paraíso, como foi no caso de Adão e Eva? Mas experimentando a vergonha de todos nós. Porque na queda de Adão todos nós caímos. Irmãos, como nós temos sido ingratos diante daquilo que Cristo fez por nós. E como é terrível essa doutrina maldita que ensina que o homem é salvo pelas suas obras. Isso é uma afronta à graça de Deus. Isso é uma afronta à obra de Cristo. Como é terrível essas seitas, ou até pessoas que assumem púlpitos protestantes, dizendo que o homem pode ser salvo por aquilo que ele faz. Isso é doutrina do diabo, irmãos. O homem é salvo única e exclusivamente pela obra redentora e suficiente de Cristo. Que é por causa dele, é por causa do nosso Redentor, que as bênçãos proferidas a Abraão, elas são aplicadas a nós. É por causa do nosso Redentor que nós podemos dizer com Abraão: nós somos abençoados e herdaremos o mesmo céu, a mesma terra. A bênção de Abraão, ela pode ser entendida no contexto aqui como justificação, vida eterna, através de Cristo. Aquilo que foi dito para os crentes do Antigo Testamento é dito para nós: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. É por causa de Cristo que agora nós podemos ouvir: vinde benditos de meu Pai,
é por causa de Cristo. Em quem você tem descansado? Será que você tem agradecido a Deus pela sua salvação? E eu quero concluir aqui, citando, mais uma vez, Calvino. Eu creio que essa colocação é pertinente para nós. Calvino disse que ele vestiu a nossa pobreza para transferir para nós as suas riquezas. Ele tomou sobre si a nossa fraqueza para nos fortalecer com seu poder. Ele assumiu a nossa condição mortal para dessa maneira dar-nos a imortalidade. Ele desceu à terra para elevar-nos aos céus. Foi isso que Cristo fez por nós. E se você não confia, e se você não descansa pela fé naquilo que Cristo fez, eu quero dizer para você que o que aguarda você é o inferno. Porque pelas obras, ninguém pode ser salvo. Mas eu quero que você nesta noite pense sobre isso. Reflita sobre a sua vida. Porque Paulo é bastante enfático quando ele diz que a condição daqueles que não descansam em Cristo é uma condição de maldição. E naquele dia, irmãos, no dia do julgamento, no dia em que o nosso Redentor voltar, muitos naquele dia vão olhar para Jesus e vão dizer: mas em teu nome eu fiz isso, mas em teu nome eu fiz aquilo. E o Senhor Jesus olhará e diz: eu não conheço vocês. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você pode não ser salvo? Como você tem vivido? Você tem descansado em Cristo? Você tem descansado naquilo que Cristo fez? Meu querido, você precisa responder isso urgentemente. Você precisa ter certeza disso. Que Deus abençoe você, que Deus nos ajude e que possamos, irmãos, a cada domingo que estivermos aqui, elevarmos as nossas vozes com amor, porque Cristo me torna abençoado diante do Pai. Cristo faz aquilo que eu não posso fazer, e por isso agora eu posso chamar Deus de Pai. Ele não é estranho, Ele não é alvo do medo, Ele é alvo dos meus afetos. E é por isso que eu o respeito, que eu o admiro, que eu o reverencio. Eu adoro ao Senhor, não porque eu temo o inferno. Eu adoro o Senhor porque o Senhor cativa o meu coração. É isso que o Senhor faz por nós. Que Deus nos abençoe em Cristo. Amém. Vamos orar? Eu convido o grupo de música para que venha aqui, para que possamos então, após a oração, entoarmos um último cântico ao nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé? Senhor, queremos te agradecer pela tua santa palavra que nos consola, que nos traz refrigério, que nos confronta. Te agradecer, ó Deus, pelos méritos de Cristo. Te agradecer porque na eternidade o Senhor determinou a nossa salvação. Te agradecer porque fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E tivemos, ó Deus, a nossa redenção aplicada aos nossos corações pela ação do Teu Santo Espírito. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor causou isso. E é claro, tem colocado o desejo dos nossos corações de amar o Senhor para sempre. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daqueles que acham que podem salvar a si mesmos por suas obras. Convence essas pessoas, Senhor, pela tua misericórdia. Ajuda-nos a sermos mais gratos ao Senhor por aquilo que Cristo fez por nós. Nos perdoa, Senhor, quando muitas vezes condicionamos a nossa gratidão às coisas
desse mundo. Muitas vezes andamos tristes porque as coisas que queríamos não aconteceram. Nos ajuda, Senhor, a sermos gratos por aquilo que já aconteceu. A obra maravilhosa de Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos livra de sermos tolos e colocarmos o motivo da nossa alegria nesse mundo. O motivo da nossa alegria é a redenção que nós recebemos em Cristo. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Como é bom nós olharmos para a história da tua palavra, a história dos patriarcas, e vemos que pela fé, Abraão foi chamado amigo do Senhor. Da mesma forma, Deus, pela fé, somos amigos do Senhor. Desfrutamos da mesma bênção. Louvado seja o teu nome. No nome de Jesus. Amém.